Pô, ontem à noite foi a premiação da Cinefondation, no qual, né, o Sol Alaranjado, meu filme de formatura da escola, recebeu o primeiro prêmio aqui na Cinefondation e, bom, foi uma noite bastante surreal, eu diria. Eu tinha vindo aqui para participar, para conhecer gente, para ver o festival, para mostrar o filme, claro, mas jamais para ganhar prêmio. E então foi realmente surreal ganhar um prêmio, subir no palco para receber o prêmio e ficar fazendo piadinha com o Martin Scorsese do lado, e ele riu das piadas, o que eu achei muito bom. E depois a gente teve um jantar e a gente conversou muito sobre filme, né? E conversar sobre filme com o Martin Scorsese, com Abbas Kiarostami, com Tilda Swinton é uma situação bastante surreal, eu diria. Eu meio que muito cedo na universidade eu meio que abri mão dessa ideia de carreira, de fazer filme, de cineasta, porque o Nelson Pereira, uma vez, que é um dos que sobreviveu a isso tudo, falou uma frase que para mim marcou muito, que ele falou que para ele a vida era mais importante do que os filmes, né? Então, como para mim também era assim, e o meu verdadeiro amor pelo cinema continua sendo o da sala do cinema, de estar sentado lá dentro, vendo filme, eu resolvi muito cedo assim, disse, não, essa carreira é muito estranha, muito irregular, muito difícil, de muitas frustrações, de projetos não realizados, de desejos não cumpridos. Então eu acho que eu vou tentar me direcionar para uma outra coisa que eu ame do mesmo jeito, que seja cinema para mim, porque fazer crítica, organizar festival, dar aula é fazer cinema. Então, assim, me completa da mesma forma. E assim, fui fazer esse filme porque era o final de curso, continuei escrevendo alguns roteirozinhos para concurso e tal. Agora, esses acontecimentos, essas últimas semanas, sabe, você sente que a coisa está meio que escapando do seu controle. E isso é meio assustador. Eu não sinto que eu esteja passando para o outro lado, não. A sensação que eu tenho no momento é que eu perdi um pouco o controle do que pode acontecer, né? Então eu vou ter que ver, você vai ter que me refazer essa pergunta daqui a uns 5 anos. 7 anos atrás eu fiz uma pergunta, a última pergunta a gente encerra. Eu fiz uma pergunta e você falou muito sobre fazer cinema, não só fazer cinema com a câmera, mas fazer cinema escrevendo e... Mas fala um pouco sobre isso. Há 7 anos, quando eu tinha, né, um filme feito na universidade, eu tinha um pouco um discurso, mas era um discurso que propunha um futuro, né? E hoje em dia tem esses 7 anos que de qualquer jeito já é uma prática e permite olhar um presente, talvez com um pouco mais de distanciamento, por assim dizer. Eu acho assim, eu continuo acreditando nisso tudo, mas uma coisa que eu passei a ter muita certeza, e que talvez eu achasse que eu tinha na época, mas eu talvez não tivesse, hoje eu tenho, é que assim, a minha ocupação diária, no sentido tanto prático, ou seja, o que ocupa boa parte do meu tempo, quanto o que me interessa fazer, o que me dá vontade de fazer todo dia, é a crítica, é escrever, é estar numa sala de cinema, é estar assistindo filmes, vendo filmes em casa, escrever o que for. Cara, eu tive que parar porque agora foi realmente muito bizarro. Tilda Swinton, que inclusive foi júri do prêmio que eu ganhei em 2002 no... Isso é Cannes, né? Aí passa a Tilda Swinton aqui, sendo massageada por um indiano, ou algo assim. Tchan. O que é No Meu Lugar hoje para você? A Cannes já te ajudou a passar por um próximo estágio de entendimento do próprio filme ou ainda é cedo em relação a isso? Acho que ainda é cedo no geral, né? Porque antes de Cannes a gente passou uma vez só em Tiradentes, no Brasil, uma sessão só. Então é muito pouco, né, para saber de fato o que importa pra gente como realizador nesse momento, que é como que as outras pessoas podem receber esse filme. Não porque isso mude o que a gente sente sobre ele, mas muda o que ele vai ser, como que ele vai dialogar com as pessoas e tal. Sabe, eu estava vendo, né, os filmes filipinos, né, que a gente gostou muito, do Kinatá, eu vi agora um pedaço do Manila que eu gostei menos, mas eu acho que tem ali uma expressão típica, de alguma forma, de um terceiro mundo, que é o tipo de coisa que esses festivais, de uma forma geral, isso pode significar, isso pode acontecer tanto em filmes ótimos como em filmes péssimos, o que eles esperam ver de uma imagem de terceiro mundo. Mas eu acho que o filme, embora o meu filme tenha um personagem que se passa na favela, embora tenha uma situação de violência no começo, etc., eu acho que o démarche,
né, como se fala aqui do filme, ele vai muito contra um pouco essas expectativas. Então eu acho assim, eu tô curioso para ver o quanto essa impressão vai se confirmar ou não, mas eu acho que é um filme que vai causar algumas dificuldades maiores aqui fora, digo, não só Cannes, mas fora do Brasil, do que no próprio Brasil. Eu acho que esse filme ele fecha um ciclo para mim, porque fazer esse longa, o primeiro longa, um longa na vida, era um pouco uma coisa que eu me propus a partir do prêmio que eu ganhei aqui naquela época, que dava um pouco essa possibilidade de estar aqui hoje com um longa. Fiz isso. Não tenho nenhum projeto a priori para fazer o próximo. Se eu vou fazer um outro, se eu nunca vou fazer um outro, não é muito uma questão para mim na minha cabeça nesse momento. Nem fazer, nem não fazer. Sei que o que eu quero fazer a seguir é continuar com a cinética, fazer a cinética existir cada vez mais e melhor. E eventualmente uma coisa que eu quero muito fazer um doutorado em cinema, estudar um pouco mais e tal. Um outro filme viria de outras coisas, como vieram um pouco todos esses, inclusive no meu lugar, sabe? Então eu acho que no fundo continua com a mesma visão, só que um pouco mais certo de prioridades. E a crítica eu tenho certeza hoje em dia que é uma coisa que não passará. Artesanal com os filmes e industrial com a crítica, né? Que é exatamente o oposto do que eu faço, né? Então assim, pra mim a crítica talvez tenha esse teor de alegria maior, porque ela é minha coisinha que eu faço ali em casa. Eu escrevo, eu formato a revista em casa, eu boto ela de pé, eu edito os textos, e pra fazer os filmes não, eu nunca tive esse ânimo, eu não tenho uma câmera como a sua, nem nenhuma, eu nunca fiz cinema sozinho, nunca tive esse ânimo. E aí pra fazer cinema não, é toda aquela produção que você tem que levantar, pegar o dinheiro, financiamento, correr atrás da equipe. Então talvez por isso que a gente tem uma posição um pouco oposta no que se refere a isso. É engraçado. Tem a ver talvez com esse método de produção mesmo. Eu acho que para alguém que ama cinema como a gente, para mim como crítico e tal, esse lugar aqui que é Cannes é uma loucura, né? É muito feliz você todo dia saber que você vai entrar em 3 ou 4 ou 5 sessões de cinema que vão te marcar de alguma forma. Isso é uma sensação que para quem ama mesmo o cinema não tem igual. Então não tem como não ficar feliz aqui. Isso é um definitivo. E agora, você vai ver o quê? Les Yeux Sans Visage, de Georges Franju.